Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com um bom dia, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um título para a nossa palavra do dia, dizendo o invisível palpável. E quero subordinar esse tema no texto bíblico da primeira carta do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 17. Diz assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Hoje é 15 de dezembro de 2021, quarta-feira. Santíssimo, perfeito, único, poderoso, majestoso, sábio, Rei, Deus eterno. É no nome de Jesus Cristo que aqui estou, teu Filho amado, na tua presença. É no nome dele. E quero te agradecer por essa oportunidade. Te peço uma bênção especial em favor dessa pessoa que está me ouvindo, da sua família. Também te peço em favor da senhora Suelen, lá em Alagoas. Meu Deus, te peço em favor da minha família, de mim, de todos nós. Permanece conosco. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um título dizendo o invisível palpável. Eu não sei se você conhece, a senhora ou o senhor, mas existe um hino clássico, ele é antigo, que diz assim: eu vejo Deus. Aí ele diz: eu vejo Deus em toda parte. Vejo Deus no mar, vejo Deus até dentro de mim. E é importante, porque eu quero falar desse Deus que é invisível, mas é palpável porque a gente consegue ver, sobretudo pela fé. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo nesse texto que eu escolhi na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, ele falando sobre vários adjetivos, ele dá aqui na pessoa de Deus, e são adjetivos verdadeiros. Primeiro ele chama de rei. Nosso Deus, ele é o rei dos reis. Ele diz rei dos séculos, sempre foi rei. Ele tem um reino, viu? E o reino dele subsiste para sempre. Depois ele diz que ele é imortal. Glória a Deus, nosso Deus, ele não morre. Nosso Deus, ele subsiste para todo sempre. Ele é autoexistente. Ninguém fez Deus. Ele próprio é Deus na sua essência e ele próprio tem essa imortalidade. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Paulo também diz aqui outro adjetivo, que ele é único. Não existe outro Deus como esse Deus. Deus vivo, Deus que pode, Deus criador de todas as coisas. Também ele chama Deus aqui de sábio. Ele é a fonte da sabedoria. Que o diga a Salomão, né? Que pediu a ele Deus, o próprio sábio, ele ofereceu para Salomão sabedoria. Mas o fato aqui que eu quero abordar mesmo, um dos adjetivos entre esses que eu mencionei, que Paulo fala também, é invisível. O nosso Deus é invisível para nós, seres humanos, porém, ele é real, é palpável, você pode tocar nele pela fé. Nós encontramos a manifestação de Deus de diversas formas ao longo das dispensações. Há uma expressão no escritor aos Hebreus, quando ele escreve, deixa eu ver aqui, no seu capítulo de número 11, falando sobre a fé. Em versículo de número, eu vou ler o versículo 6. Ele diz assim, o escritor: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, mesmo sendo invisível para nós seres humanos. Mas o escritor diz que é necessário crer que ele existe,
e que é galardoador dos que o buscam. Então a palavra de Deus nos recomenda crer nele porque ele é real. Se crermos que ele existe, nós vamos tocar nele pela fé. Eu quero concluir fazendo aqui uma apresentação bíblica de uma pessoa humana, uma testemunha humana, posso dizer testemunha ocular, que viu a Deus. Eu sei que o ser humano não pode ver Deus, mas veja bem como é que Deus fez aqui para esse homem. Esse homem era tão querido de Deus, tão próximo, que Deus se permitiu deixá-lo vê-lo. O segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, o livro de Moisés, capítulo 33, eu vou ler do versículo 20 ao 23, diz assim: E disse mais, isso é Deus falando para Moisés, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. A gente não consegue, eu, você, nenhum ser humano, ver Deus face a face por causa do nosso pecado. O pecado fez essa separação, mas no início, na primeira dispensação, na dispensação da inocência, Adão teve o privilégio de ver Deus face a face e não morreu por causa disso. Versículo 21. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão. Veja a estratégia de Deus, a forma em que Deus estava assim, o aparato de Deus para que Moisés se satisfizesse vendo Deus. Segue o texto, até que eu haja passado. Versículo 23. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mesmo sendo as costas de Deus, o que Moisés viu foi nada mais, nada menos do que a glória de Deus, o esplendor de Deus. Ninguém consegue ver Deus, como diz aqui, o versículo 20. Deus mesmo diz, ninguém verá a minha face e viverá. Repito, infelizmente, nós não podemos ver a Deus como Ele é agora, por causa desse corpo pecaminoso, limitado, desse corpo imundo, por causa do pecado. Mas se você crer, a senhora e o senhor também crer, e permanecer, isso é para mim também em primeiro lugar, permanecermos fiéis a Deus, nós vamos ver o Senhor assim como Ele é. Que o Senhor nos ajude, gente, que possamos acreditar mais e mais na existência real deste Deus que é invisível para nós seres humanos, mas Ele é visível para os anjos, arcanjos, querubins, os serafins que estão diante dele dizendo santo, 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 sem parar. Ele é visível para o Filho, Ele é visível para o Deus Espírito Santo. Só não é para nós, porque nós somos pecadores, nós somos mortais. Este corpo, me permita, entre aspas, é um corpo nojento, podre, tanto por causa do pecado, ou seja, um corpo com a carne pecaminosa, como até mesmo fisicamente falando, depois de 24 horas, a gente tem que enterrar o defunto porque ninguém suporta a podridão dessa carne. Mas um dia nós teremos esse corpo transformado em um corpo glorioso. Aí sim, com este corpo glorioso, com a mente também de Cristo, uma mente gloriosa, nós vamos ver Deus face a face. Não vai haver mais limitação, nenhuma barreira, porque o pecado já foi desfeito. Então que nós possamos ficar firmes. Vale a pena sofrer um pouquinho mais, para que um dia nós possamos ver este Deus, conforme a palavra de Deus diz. Ele é invisível, mas a gente sabe que Ele é real, Ele é imortal. Que possamos ter esse privilégio um dia de vê-lo face a face. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.